Olá, boa noite a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui para a live de lançamento desse livraço que é Reformadoras, livro publicado pela editora God Books em parceria com a Thomas Nelson Brasil e que hoje tivemos a grata alegria de ver que está em primeiro lugar na Amazon. Tanto o livro impresso quanto o e-book estão na sua categoria, que é História e Teologia Cristãs, em primeiro lugar, ou seja, está tendo uma excelente repercussão e a gente espera que vocês fiquem felizes de acompanhar a gente para falar sobre o assunto desse tema, desse livro. Boa noite para Esther, estou vendo aqui o pessoal chegando. Boa noite para o Dani. Dani deve ser Daniel, né? Oi, Marilyn. A Ruth já está com a gente aqui. Sejam bem-vindos. A gente vai começar já já. Assim que chegar a Jaqueline, a gente está esperando a Jaqueline Souza Pinheiro, que é a outra autora, além da Ruth Sabiano Almeida. E também vamos ter uma convidada especial. Olá, leitora cristã. Tudo bem, querida? Como é que você está? Nelita, seja bem-vinda. Estou só esperando aqui as nossas convidadas chegarem para a gente começar a bater papo sobre esse assunto tão importante que foram as mulheres que participaram da Reforma Protestante. Né? A Vanessa já está aqui. Tudo bem, Vanessa? Acho que eu vou já. A Jaqueline já está aqui, então pronto. Então já está todo mundo aqui. Eu que papei mosca não vi vocês chegando. Então vamos trazer as nossas convidadas aqui para dentro. E Vanessa, vocês podem me mandar um pedido, por favor, para que vocês participem? Oi, Ruth. Boa Oi, noite, querida. Tudo bem? tudo, graças a Deus, tudo bem. Opa, peraí, deixa eu prender aqui, porque na hora que você entrou, entortou a imagem para mim aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se Vanessa e Jaqueline. Vocês mandaram um pedido para mim? Jaqueline mandou. Falta você, Vanessa. Jaqueline. Oi, Jaqueline. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, querida. Bem-vinda. Oi, Agora é só a Jaque. Vanessa no serviço. Olá, Ruth, boa noite. Não sei se Vanessa está tendo alguma dificuldade para solicitar a participação. Ela vai entrar com outro nome, né? Você sabe. Com Mulheres. Sim, ela já está aqui já, Ruth. Ela já está aqui, ela só não mandou ainda a solicitação de participação. Tá. Deixa só ela chegar. Gente, quem está chegando agora, a gente está aqui, eu sou o Maurício Zagari, sou o publisher da editora God Books, e a gente está recebendo as duas autoras desse super lançamento da editora God Books, em parceria com a Thomas Nelson. Desculpa aqui o terremoto, mas o meu tripé aqui ele está meio esquisito. Já já ele vai ficar paradinho aqui. E a gente está só aguardando a chegada da Vanessa Carvalho, que é teóloga, coordenadora da Faculdade Teológica Sul-Americana e é a prefaciadora. A primeira vez que você usa, Vanessa, agora eu vi. Faz o seguinte, Vanessa, olha, você sai e entra de novo na live. Assim que você entrar, vai aparecer um botãozinho para você solicitar para participação, algo assim. Você clica, eu vou receber e você vai poder entrar, tá bem? Ó, Viviane, ô Viviane, tudo bem, querida? Como é que eu convido? Você sabe me dizer? Eu não sei convidar e ela não sabe pedir para entrar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Acho que aqui eu já encontrei. Eu acho que eu vou poder te mandar um pedido, Vanessa, ó, convidar. É para ela parece desabilitado. Por que será? Lá. Ué,
Vanessa, você é o único botãozinho aqui que eu não consigo convidar, está desabilitado para mim. Você consegue sair e entrar de novo? Assim que você entrar, vai aparecer uma solicitação. Pois é, Viviane. É só você sair e entrar de novo, vai aparecer assim, logo que você entrar, solicitar para participar da live. Aí eu te aceito aqui, tá bem? Gente, enquanto a Vanessa tá aí tentando entrar, estamos aqui lutando contra a tecnologia, vamos já receber as nossas convidadas aqui da live de hoje, né? Acredito que vocês conheçam, se não conhecem, fiquem com a gente para vocês conhecerem, porque vale muito a pena. A gente está aqui com a Ruth Salviano Almeida e com a Jaqueline Pinheiro. Ruth, ela não, a Jaqueline é tradutora, professora, né? E a Ruth, ela é teóloga, é historiadora e são as autoras do livro Reformadoras, que está aqui, lançamento de God Books com Thomas Nelson Brasil. E a gente está só aguardando a Vanessa Carvalho, que é teóloga também e prefaciadora da obra, para a gente começar o papo aqui. Bom, enquanto aqui eu fico esperando a Vanessa chegar, Ruth, eu vou deixar vocês, então, se apresentarem melhor. Eu falei um pouquinho de vocês, queria pedir que vocês se apresentarem para quem está acompanhando a gente, tá bom? Tá joia? Tá me ouvindo bem? Muito bem, Ruth. Então tá bom. Será que a Jaqueline não está ouvindo? Eu acho que a Jaqueline está com algum problema de conexão lá, Ruth. A conexão dela está meio fraquinha. Bom, não sei o que fazemos, se esperamos, se começamos. Vamos falando nós dois Olha aqui, aqui. né? Para o pessoal não ficar esperando. Pois é. Tem uns pedidos de participação, mas não são da Vanessa. Então, a hora que ela entrar, a gente aceita, tá bom? Ruth, querida, bem-vinda. Prazerzão estar aqui com você nessa live de lançamento. Queria que você começasse, Ruth, por favor, falando um pouquinho sobre o livro. Né? O que é Reformadora? Você pode dar uma palhinha sobre o que é a obra, o que ela aborda? Fala um pouco sobre a obra, por favor. Aqui, Reformadoras. É o seguinte, desde 2018, mais ou menos, eu fiquei com vontade, quando eu estava esgotando Uma Voz Feminina na Reforma, eu fiquei sentindo o desejo de escrever uma obra abordando mais mulheres. Porque Uma Voz Feminina na Reforma falava, era minha dissertação de mestrado e monografia, basicamente. Então falava da rainha Margarida de Navarra. E eu queria falar demais. A gente vai pesquisando e vai descobrindo cada mulher extraordinária, que o nosso desejo é sempre contar mais, escrever mais. E aí eu pensei nisso, em escrever assim, né, o livro esgotou. Eu falei, em vez de fazer uma segunda edição, meu desejo é falar sobre mais mulheres. E aí nasceu as Reformadoras, a vontade de escrever essas mais personagens. Então, foi isso que aconteceu. A gente acabamos escrevendo mais. Eu convidei Jaqueline, ela foi minha aluna num curso de História das Mulheres no Cristianismo. Eu percebi o gosto que ela tinha também pela história e como ela é tradutora do inglês, professora. Então, achei por bem que ela me ajudasse para a gente até presentear o leitor com apêndice. Então, o livro ele está dividido em 4 capítulos e nós separamos pelos papéis. As mulheres na Reforma não são tantas, mas foram excelentes, foram eruditas, pessoas bem capacitadas. Escritoras, primeiro capítulo eu falo das escritoras, das apologetas. Aí no segundo capítulo a gente fala das nobres francesas, reformadoras. Aí entra Margarida, com a prima e com a filha, porque era um trio
que eu brinco, as amigas de Calvino, né? Elas estavam ali dando abrigo, se correspondendo com um grande reformador francês, Calvino. O terceiro capítulo aborda as esposas dos reformadores, porque não é só a Catarina Vambora, falamos dela também, escrevemos sobre ela, mas apresentamos a esposa de Calvino, Idelete de Bire, e também Catarina Zell, uma grande mulher, esposa do reformador Mateus Zell de Estrasburgo, França. E o último capítulo, que é uma chave de ouro, porque traz o papel das mártires. Uma que foi muito torturada, não negou sua fé e acabou sendo martirizada, e outra rainha por pouco tempo, por 9 dias apenas, mas que também foi para o cepo e teve um machado cortando seu pescoço. Uma menina ainda de 16 anos, Jane Grey. Então são essas mulheres, 12 ao todo, 3 por capítulo, 4 capítulos, que estão aqui neste livro, e o apêndice, né, Maurício, também. Eu ia esperar a Jaqueline entrar para ela falar sobre o apêndice, mas para vocês que chegaram agora, gente, a gente teve um comecinho aqui um pouquinho atribulado por causa de questões técnicas, né? A Jaqueline Pinheiro, que é a outra autora de Reformadoras, junto com a Ruth Salviano Almeida, que está aqui com a gente. Ela não está conseguindo conectar, está com algum problema de conexão. E a Vanessa Carvalho, que é a prefaciadora da obra e que foi convidada para estar conosco hoje também falando sobre o tema do livro, ela não está entrando, não estou recebendo um pedido de participação e não está habilitando para que eu a convide. Então, infelizmente, a gente vai ver como é que a gente vai fazendo aqui, na medida que a gente conseguir receber a Vanessa e que a Jaqueline, a conexão dela segure aí para ela ficar com a gente vai bater esse papo, tá? Então a Ruth, ela já deu aqui uma introdução sobre o livro, né, um livro que fala sobre mulheres que participaram de forma muito importante da reforma, né, mencionadas nesses 4 capítulos. E a Jaqueline, que agora acho que entrou aqui, conseguimos estar com você, né, Jaqueline? Oi, gente. Ela teve um papel muito importante para o apêndice. Quando você estava entrando, Jaqueline, a Ruth já fez uma apresentação, né, dos 4 capítulos, das mulheres que são mencionadas, e justamente na hora que ela falou do apêndice, você chegou. Então eu queria aproveitar de levantar essa bola e você explicar um pouquinho do que é esse apêndice do livro, né, e por que ele é um diferencial, por que ele é importante para a igreja brasileira. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos. Desculpa aí o transtorno, não sei o que aconteceu. Eu estava em aula online até antes da live, então realmente não sei o que foi. Mas agora estamos juntos, graças a Deus. Bom, o apêndice, ele é a menina dos olhos dessa obra, né? Ele apresenta aí pra gente textos escritos, gerados por essas mulheres que estão no livro, as mulheres que a Ruth provavelmente acabou de mencionar aí na introdução. E esses textos, pela primeira vez, eles foram traduzidos para o português. Então, são coisas que o pessoal vai conseguir ler, vai poder ler, que eles não vão achar em outro lugar, a não ser em outro idioma. E são textos diferenciados, né? No caso, algumas defesas, também temos, né, a poesias feitas enquanto uma dessas mulheres estava na prisão, temos os seus tratados, temos o Heptameron da Margarida de Navarra, que é um conto que eu sou apaixonada nesse conto, apesar de ser tão forte, de tocar tanto com a gente. E como eu já mencionei, eu vou sempre mencionar, não são textos fofinhos, textos poéticos no sentido bem, vamos dizer, o que a gente está acostumado a falar quando uma mulher escreve, ou algo muito romântico, algo cheio de carinho. Ao contrário, eles são textos lindos exatamente porque são cheios de ousadia, são textos onde elas não tiveram medo de falar aquilo que elas aprenderam nas escrituras e que elas viam que estavam errado naquela época, naquele momento, enquanto muitas vezes elas eram ousadas, mas uma delas ainda fala: eu esperei até um homem se manifestar, mas como o homem não se manifestou, aqui eu estou para fazer a parte de cristão. Então essas mulheres, elas entenderam, né, que
que a salvação era para todas elas, e que era pela fé, não por obras, e que elas também tinham o direito tanto de conhecer mais sobre esse Senhor, como também de pregar, de expressar, e são obras incríveis, né? E todo mundo que lê o livro vai se apaixonar por esses textos, que vocês só vão encontrar no livro Reformadoras. Bem, gente, aliás, eu queria dar um aviso para vocês. Daqui a um tempinho a gente vai abrir para vocês fazerem comentários, perguntas, etc. Se vocês observarem aqui embaixo do telefone de vocês, não nesse chat que as palavras vão subindo, mas do lado tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Vocês podem entrar ali e deixar perguntas, comentários, o que vocês quiserem falar, que eles ficam guardadinhos aqui. Esse chat vai subindo, o que vocês vão escrevendo vai embora. Ali não, fica guardadinho, daqui a pouco a gente abre e aí a gente deixa a Ruth e a Jaqueline responderem aquilo que vocês forem ponderar ali, perguntar, enfim. Por favor, participem, a gente quer ouvir vocês também, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, Ruth e Jaqueline, que eu acho que é uma das grandes, talvez uma das grandes funções desse livro, junto, evidentemente, com a preservação da memória, né, porque é uma obra que faz um resgate fundamental de um assunto que pouco se fala, né? Que são as mulheres que participaram da reforma. Sempre que se fala de reformador, é Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, etc. Mas, muito mais, na minha opinião, do que simplesmente fazer um resgate de memória, o livro levanta um questionamento altamente atual e contemporâneo para o papel da mulher na igreja, né? E, consequentemente, na sociedade, porque a reforma protestante teve um impacto na sociedade da época enorme, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que a gente pode aprender, encontrar, inferir a partir das histórias históricas, né? Redundantemente falando, que a gente encontra no livro, para a gente pensar o papel da mulher nos dias atuais na igreja. Eu diria que muita coisa a gente associa. Só para citar um testemunho breve, eu estou dando palestras sobre o livro numa comunidade cristã. Sábado sim, sábado não. E essa semana passada, eu estava preparando a palestra e eu fui muito edificada e foi uma resposta ao meu coração com um texto da Catarina Zell. Catarina Zell, aquela esposa de reformador, que não foi só isso, porque ela também era escritora, também foi apologeta. E tem um trecho aqui no livro, que eu coloquei até como o título que abre a história dela: Deus recordará seu trabalho mesmo que o mundo não note ou esqueça. Esse texto falou assim profundamente comigo, porque ela diz: se aprendi a compreender e ajudei a divulgar o evangelho, que Deus o julgue. Que me casei com meu piedoso marido e por isso suportei difamação e mentiras, sabe Deus. Vocês lendo o livro, vocês vão ver o quanto que ela sofreu pelo casamento, porque não era os sacerdotes eram celibatários. Então, é tudo novo que está acontecendo aqui na Reforma, né? O trabalho que realizei, tanto em casa como no exterior, é conhecido por aqueles que já descansam em Deus e pela forma como ajudei a difundir o Evangelho. Também pelos que ainda vivem. Acolhi os exilados, confortei os refugiados, desalojados, promovi a igreja, a pregação e as escolas. Deus recordá-lo-á, se o mundo esquecer ou não notar. Honrei, apreciei, abriguei muitos homens de grande cultura, com cuidados, trabalhos e despesa. Ouvi a sua conversa e a sua pregação, li os seus livros e as suas cartas, e ficaram contentes por receber as minhas. E devo exprimir como gostei de todos os antigos homens de elevada cultura e dos fundadores da Igreja de Cristo.
Como apreciei ouvir o que diziam sobre coisas sagradas e como meu coração se alegrou nessas coisas. Por que eu estou citando isso? Eu falo tanto, eu repito tanto quando eu estou em palestra ou aula, que nós, como mulheres, nós amamos a Bíblia, amamos a história dos homens de Deus. Amamos a história de Moisés, de Abraão, do apóstolo Paulo, de Pedro. Nós amamos, eu amo, realmente. Amo os homens da história. Amo os homens também, os pais da igreja, os escolásticos, né? Nós temos Anselmo que fala cada frase linda sobre Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, os reformadores, os avivalistas, né? Moody, Spurgeon, tantos que nos encantam. E nós queremos, eu desejaria que a recíproca fosse verdadeira, que também as mulheres fossem amadas dessa forma, e fosse prazeroso ler e ouvir sobre as mulheres de Deus que estão fazendo o trabalho de Deus. Então, Catarina Zell, ela sofre na carne isso, porque toda vez que ela quer fazer a teologia falada no discurso ou na prática, que ela fica entre aqueles contaminados pela peste, ela fica sem comer, sem beber, visitando, ela visita os presos, ela faz aquele trabalho pastoral de aconselhamento, de visita, e ela só sofre reprimendas. Então, na época, o papel feminino na época estava associado a rock e o fuso. Eles diziam, doutora Catarina, vá cuidar do seu fuso. O que está se metendo aqui na teologia? Então, era por aí. A Árgula foi mandada a cuidar das coisas da casa dela. Então, elas sofrem isso na carne. E às vezes a gente pensa, nós estamos falando de 5 séculos atrás. Mas hoje, muitas vezes, é palestra sobre mulher? Não preciso ouvir. É livro sobre mulher? Não vou nem comprar. Gente, é conhecimento. É metade dos cristãos que estão fazendo, escrevendo história. É conhecimento, é gente consagrada a Deus, gente preocupada com o crescimento do reino de Deus, né? E capacitada realmente por Ele, só Ele para nos capacitar. E se o mundo não notar, Deus o sabe. Então, a mesma oração de Catarina foi a minha e continua sendo. Não importa, Deus sabe. Qual é o propósito, qual é o objetivo, não é levantar bandeira nenhuma, nem feminismo, nada disso. É falar, é trazer a memória. O Alderi, bem, ele fala isso, que para a gente honrar as mulheres, nós temos que resgatar essa lembrança, essa memória delas, do que elas fizeram. Então, nós fazemos isso, nós trazemos a memória nessa escrita. E muitas mulheres que o pessoal nunca tinha ouvido falar, agora estão ouvindo. Se quiserem, vão conhecer a história. E queira Deus que queiram. Aqueline, você quer complementar de alguma forma? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, ok. Bom, então eu concordo com tudo isso que foi dito pela Ruth, é isso mesmo. E outra função, né, talvez desse livro, outro intuito também, seria trazer encorajamento para as mulheres de hoje através desses testemunhos. Eu gosto muito do que a Ruth fala sobre as mulheres da Bíblia que são nossas amigas, né, que nós conhecemos tão bem as histórias delas como cristãs, mas tem tantas outras mulheres que também fizeram tanto, que fizeram, às vezes, coisas ainda, vamos dizer, maiores ou mais corajosas até do que estão, ou simplesmente exemplos diferentes dos que estão ali na Bíblia, e eles nos encorajam, né? Porque, às vezes, hoje,
existem algumas mulheres que conseguiram chegar a um patamar de influenciar, de serem líderes cristãs, mas que infelizmente acabam usando essa influência mais para coisas mais ligadas ao próprio eu, ao ego, a coisas que não é realmente o que o cristianismo prega. Deus nos dá talentos, Deus nos abençoa, nos enriquece com características, mas tudo isso é para serviço dos outros. Quando eu tenho um dom e tenho um talento, ele é para honrar ao Senhor. E quando nós olhamos para as histórias dessas mulheres, por mais que hoje nós conseguimos resgatar a memória delas, nenhuma delas sonhou com isso. Nenhuma delas falou, vou atuar, vou fazer tal coisa, vou escrever esse tratado, porque eu quero que fique para a história. Não, elas fizeram genuinamente, né, motivadas pelo amor, pelo impulso, pela transformação que elas tiveram ao conhecer a Cristo. Elas não eram conformadas com aquele momento, com aquele mundo, como às vezes a gente é conformado hoje, como a gente às vezes se deixa moldar para eu ser aceita aqui, para eu ser aceita ali, eu tenho que medir minhas palavras para não ofender ninguém, então às vezes eu omito aquilo que Deus realmente nos ensinou, ou eu dou uma transformadinha naquilo para que eu tenha bastante seguidores, para que ninguém deixe de me apreciar, quando na verdade o que a gente precisa querer é o olhar do Senhor nos seguindo a todo momento e se alegrando do que somos. Então essas mulheres trazem testemunhos incríveis, mulheres que chegaram a morrer, deram sua vida, preferiram morrer a negar a sua fé. E se a gente lê isso e não fica envergonhada no primeiro momento, é algo errado com a gente. Então essas histórias nos constrangem e elas também nos motivam e nos ensinam e nos encorajam. E o mais bonito é que não é só um tipo de talento descrito ali. Então tem mulheres que escreveram, tem mulheres que pregaram, tem mulheres que foram donas de casa, companheiras do seu esposo em seu ministério. Então elas não produziram, vamos dizer, coisas grandes aos olhos do que seria grande ser produzido, mas se elas não estivessem ali fiéis ao lado dos seus companheiros, cuidando da sua família, sendo hospitaleiras, seria muito mais difícil. Então o papel dessas donas de casa fizeram muita diferença, mas elas faziam isso servindo ao Senhor. Então é para a memória delas e é para exemplo para nós hoje, para que a gente possa também refletir para as mulheres que ainda estão por vir aí nas próximas gerações, se Jesus não voltar. Muito bem. Gente, a gente está na live de lançamento de Reformadoras, esse livro que está aqui atrás de mim, escrito por Ruth Salviano Almeida e Jaqueline Pinheiro, que estão aqui batendo esse papo com a gente. Nós havíamos convidado a Vanessa Carvalho, que é a prefaciadora, teóloga, coordenadora da Faculdade Teológica Sul-Americana, mas infelizmente, por alguma razão, ela entrou, aí saiu, não voltou mais. Ela não está aqui com a gente nesse momento. Tentei mandar o convite, ela não pôde entrar, não sei o que aconteceu. Então a gente está aqui batendo esse papo, tentando superar essas dificuldades técnicas, mas com boas notícias, né? E eu queria trazer essa boa notícia como que a Jaqueline está pedindo para entrar de novo. Vamos lá. Com uma boa notícia que ela eu acho que ela é bem sintomática. Eu vou dar uma informação aqui editorial. Eu sou o editor da God Books, né? Uma das editoras que lançaram o livro. E quando a gente cadastra o livro nos marketplaces, ou seja, nas livrarias online, nas plataformas de venda, a gente tem que escolher 2 categorias onde encaixar os livros. E nós colocamos História e Teologia Cristã e também História do Clero. E hoje aconteceu uma coisa muito bacana, que foi o fato de Reformadoras estarem em primeiro lugar nas 2 categorias. Então, nas 2 categorias que o livro está disponível, ela está em primeiro lugar, sendo que em História e Teologia Cristã, o e-book está em primeiro lugar e o impresso está em segundo. Então, não sei se a Ruth e a Jaqueline sabiam disso, mas o livro de vocês está em primeiro e em segundo também, né? E para vocês que ainda não leram, que deixo aqui a clara divulgação, vocês podem encontrar em todos os marketplaces, Amazon, Submarino, Americanas.com, enfim, vocês vão encontrar aí fácil. E também nas livrarias em geral, está aí impresso e-book.
e vocês podem adquirir com muita facilidade e tomar conhecimento do conteúdo dessa obra. E eu quero pegar o gancho dessa informação para fazer a próxima pergunta. Por que vocês acham que esse assunto despertou tanto interesse a ponto de colocar o livro em primeiro lugar? Vocês acham que é meramente uma curiosidade histórica? Vocês acham que a igreja atual está querendo saber mais sobre as mulheres? De onde vocês acham que vem tanto interesse por conhecer mulheres que participaram de uma etapa tão importante da história da igreja e que não têm o reconhecimento que deveriam ter? Graças a Deus que peleja por nós. Deus peleja por nós, né? Porque livro sobre reforma no mês da reforma realmente tende mais a ser adquirido, porque as igrejas estão se movendo, né? Para palestras, para falar sobre a reforma. Eu passei o material para uma prima lá em São Luís, no Maranhão, e ela disse assim, que todos os domingos eles estavam apresentando os personagens da reforma caracterizados. Um domingo os homens, outro domingo as mulheres. Já uma outra leitora me falou assim, todos os domingos de outubro estamos estudando sobre a reforma e sobre as mulheres, só sobre as mulheres. Então, graças a Deus por isso, porque acho que a água mole em pedra dura, né? Faz 20 anos aí que eu pesquiso e aos pouquinhos, de meia dúzia em meia dúzia, vou falando, vou trazendo essa história. Sempre eu falo, gente, eu sou a primeira a ficar encantada, impactada com as mulheres. É o que a Jaqueline falou. Às vezes não tem como comparar, cada uma é especial no reino de Deus. Você que está nos ouvindo, vocês que estão nos ouvindo, já vi nomes de ex-alunos aí passando. Sei que o Moisés, lá de Guiné-Bissau, que veio estudar aqui no Brasil, inclusive estudou na faculdade de Londrina, da Vanessa. Depois eu quero falar sobre Vanessa, que ela não está presente. Mas eu sei que tem homens, agora eu tenho leitores, né? Fui para Belo Horizonte, um leitor me mostrou o livro grifado, com post-it, eu fiquei tão feliz. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento, porque é isso que, para mim, o reino de Deus é essa igualdade, é essa soma, o corpo de Cristo, homens e mulheres trabalhando juntos, assim como o casamento, que é o complemento, na igreja também, né? Homens e mulheres, cada um se complementando nas suas capacitações, nos seus dons. Então, eu acredito que o Reformadoras veio numa hora boa, de levantar mais essa questão também, de mostrar. Vocês vão ver as histórias, e as mulheres, o que eu fico assim maravilhada, porque eu não sou uma pessoa resiliente. Eu sofro com isso. Eu sou aquela mais de não remar contra a maré. Sabe? Quem me conhece sabe que eu sou meio assim. E eu fico admirada com a resiliência dessas mulheres. Elas me inspiram, porque estão sendo acusadas, estão sendo difamadas, chamadas de meretriz, de prostitutas, de tudo, porque estão pregando o evangelho, querendo falar de Deus e permanecem firmes. E vão até o fim, não é, Jaqueline? Até o fim, até a morte. Então, eu creio que foi isso, foi um bom momento e queira Deus que continue sendo esse bom momento. É isso mesmo. Você, Jaqueline, a que você atribui esse interesse? Bom, veio num ótimo momento, que foi outubro, mês da reforma, então é isso mesmo, o pessoal busca mais assunto, mais tópicos sobre isso, então chegou no momento onde as pessoas estavam procurando, talvez até de forma aleatória, sobre o que estudar, sobre o que falar, então era um assunto novo, né, inédito aí, e então colaborou muito, mas também acredito que as mulheres em si, graças a Deus, também estão despertando para conhecer mais sobre o quanto elas podem ser úteis, o quanto elas também são chamadas. O ID também é para a mulher. Se a salvação é para a mulher também, o ID também não é só para o homem. Então,
a mulher está entendendo um pouco mais, está havendo essa curiosidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias, e são histórias reais, né? Então, parece que são mais impactantes quando a gente sabe que alguém morreu de verdade, foi queimada na fogueira por amor a Cristo. Desperta uma curiosidade, porque não é só uma ficção, não é só uma história para contar hoje aqui para entreter, é verdadeiro, então desperta uma curiosidade. E eu creio que é fruto de oração de pessoas que, como a Ruth, que vem orando aí, como ela falou, 20 anos trabalhando nisso. Aí quando ela começou, eu era uma adolescente, eu era uma menina quando ela começou. Então, eu fui alcançada. Eu sou uma dessas pessoas que foi alcançada, talvez por todas as lágrimas que ela derramou muitas vezes, e tantas outras mulheres também que vêm orando para que o evangelho verdadeiro, para que o conhecimento verdadeiro, para que a mulher busque o poder do alto, para que ela também possa exercer a obra de Cristo. Então, algumas igrejas têm dado uma abertura maior, têm sido receptiva para que se fale mais. Ainda tem algumas que são um pouco resistentes quando se fala de assuntos femininos, mas graças a Deus, no último fim de semana mesmo, eu tive uma ótima experiência, muito bem recebida pelo pastor da igreja e os membros da igreja também, os homens encantados com essas histórias também. Então eles estão entendendo que assim como eles precisam, né, no caso o pastor precisa da sua esposa para ir bem, está entendendo que a mulher tem o papel dela no geral. Então é um despertamento que talvez não seja um grande despertamento ainda, mas que ele já está acontecendo, né? E de uma em uma vai se passando a tocha e até ela virar uma grande fogueira aí, se Deus quiser. É uma coisa muito bonita. Já estão chegando várias perguntas aqui. Lembrando para quem chegou depois que se você quiser botar perguntas, comentários, o que vocês quiserem, é só entrar aqui embaixo no balãozinho que tem uma interrogação, deixa lá, fica guardada. Já tem umas 6 perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir para elas responderem, tá? Uma questão que eu acho interessante do Reformadores é justamente mostrar a pluralidade de formas como a mulher pôde contribuir com a reforma, né? Como o Ruth mencionou no início do nosso papo, Jaqueline complementou, você tem desde mulheres que foram fundamentais escrevendo, pensando, produzindo teologia, você teve mulheres que deram a vida, né, que tiveram seu pescoço cortado pelo seu exemplo, participaram da reforma, chamando a atenção pelo seu vigor, pela sua fidelidade ao que ela acreditava. E você tinha também mulheres que eram esposas de reformadores e que no seu lar conseguiram dar um exemplo do que é uma mulher cristã sem precisar abrir mão, digamos assim, da sua feminilidade. Né? Numa época em que, de repente, muita gente, claro que isso aqui não é generalização, mas que acha que a mulher, para ela conseguir se projetar, ela conseguir ter uma consequência, ela precisa se masculinizar. E o livro mostra que não é nada disso, né? Como é que vocês enxergam isso, esse papel multifacetado da mulher? É fundamental, é essencial para a igreja naquela época e para os dias que a gente está vivendo hoje. Sim, é fundamental. Eu vou deixar depois até a Jaque falar sobre isso. Ela escreveu mais sobre as esposas dos reformadores. Mas eu queria só lamentar, que peninha, Vanessa. Se você nos ouvir depois, que pena que você não conseguiu entrar. Vanessa foi assim minha escolha para participar conosco, primeiro para ser a prefaciadora, e quando o sonho do Reformadoras estava lá no embrião, eu já pensei no nome dela, porque ela escreveu uma resenha muito boa, foi a melhor resenha que eu já li na minha vida sobre uma voz feminina na reforma. E ela ama também o trabalho das mulheres. E eu falei, eu vou chamar a Vanessa, porque nos primeiros livros eu escolhi, quase como uma homenagem, historiadores, né? Justo Gonzalez, que foi minha inspiração com a história dele, do cristianismo, o Alderi, também que me ajudou bastante, também até escrever quando ele nem ia prefaciar, né? Alderi de Souza Matos, da Igreja Presbiteriana, historiador, Israel Belo de Azevedo, que ele falou uma coisa tão linda, no Vozes do Protestantismo, falou assim, Ruth, esse livro tinha que ser escrito por uma mulher, só a mulher podia escrever e só você podia escrever. E eu fiquei toda me achando.
Fiquei muito feliz com o comentário dele. Então, foram historiadores que eu escolhi meio que a dedo mesmo, muito especiais. E aí, de um certo momento, eu pensei assim: agora eu quero, já que eu escrevo sobre mulheres, eu quero que mulheres prefaciem o livro. E tenho buscado mulheres para fazer isso. Então, Vanessa, você é muito querida, né, e lamentamos muito que você não está conosco. Sei que iria contribuir demais com o nosso bate-papo. Que Deus abençoe, viu? Mas é isso aí, Maurício. Mulheres capacitadas, eu sempre digo, todas têm talento. O que você tem na sua mão? Deus dá o talento a cada uma. E cada uma pode contribuir com aquilo que sabe fazer para abençoar a vida dos outros. As reformadoras foram esposas, nobres, mártires, foram apologetas, panfletistas. Nós tivemos best-seller na Reforma. Eu acho que a Árgula está nos inspirando também aí no primeiro lugar, viu? Porque 30 mil exemplares em 2 meses, naquela época, os livros, os panfletos, as cartas abertas de Árgula foram distribuídas. Então é isso. Aí eu passo para a Jaque. Ok. Bom, eu vejo assim, né? Quando compara homem e mulher, a mulher ela é um pouco mais polivalente. Ela entende o dom que ela tem, o talento que ela tem, mas ela não se